Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa revisão. Temos aí a aula 76, revisão e avaliação. E agora a gente vai seguir para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos rever um assunto que já estudamos. Então, vamos rever a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, vamos lá. A linguagem humana, ela pode ser classificada em linguagem não verbal, que ela utiliza recursos que não sejam palavras. Por exemplo, as placas, as cores, a sinalização de trânsito, pode ser um gesto também, uma movimentação facial. Então, isso é linguagem não verbal. É aquilo que não há palavras, só há imagens, desenhos, cores, símbolos, né? Então, essa é a linguagem não verbal. Já a linguagem verbal, ela forma-se em torno de quê? De palavras. As palavras estão ali justamente para comunicar uma informação, seja ela de forma escrita ou oral. Quando você está conversando, você está falando, dialogando, você está utilizando a linguagem verbal, porque você está falando em língua portuguesa. E, é claro, na escrita, você vai ter os textos, né? Terão aí os textos, os contos, os livros, bilhetes, então, tudo aquilo que está escrito. Já a linguagem não verbal, ela vai estar baseada em ícones, como eu acabei de falar para vocês anteriormente. Os índices, os símbolos, os signos linguísticos não verbais. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele tem aí as nossas expressões faciais, as mímicas, os desenhos, as pinturas, as esculturas, as coreografias, né? As danças, os semáforos, as placas de trânsito, os emojis e até mesmo os memes, né? Aqueles memes que não têm palavras, que é só imagem. Então, todas essas coisas que eu acabei de listar para vocês, elas fazem parte da linguagem não verbal, ou seja, não há palavras, só há símbolos. Importante frisar que os símbolos, desenhos, as imagens, elas têm uma informação por trás, elas não estão ali por acaso. Tudo que tem no mundo tem um sentido, um significado, né? Elas não estão por acaso, elas têm uma informação a ser dada. Então, vamos ver os exemplos. Temos aí, olha, um guarda, né? Você pode observar pela característica dele, pelas características, ele está usando um chapéu, né? Ele está com um bastão na mão, né? O colete dele é bem colorido, né? Um verde bem forte, justamente para as pessoas perceberem a distância. Ele está no meio da rua, né? Justamente para fazer o quê? A organização do trânsito. Vamos supor que esse semáforo, que aqui na nossa região a gente conhece como sinal, né? É o semáforo. Vamos supor que ele deu um problema, né? Então, é necessário que se tenha um guarda ali para fazer a organização do trânsito, né? Então, ele vai utilizar o movimento das mãos, ele vai ter geralmente um apito, né? Para também, através do som do apito, ele vai estar sinalizando, né, que o motorista tem que passar ou ele tem que parar. Ele vai fazer os movimentos com as mãos para dizer se o motorista tem que parar ou se ele tem que continuar. Então, ele está usando que tipo de linguagem? A linguagem não verbal. Ele não está falando, ele está falando apenas com os gestos dele, com os movimentos que ele está fazendo, né? E o semáforo. Vamos supor que esse guarda não esteja aí, que só tenha lá o semáforo, né, no canto das ruas, justamente para fazer o controle do trânsito. Então, as cores do semáforo indicam que a cor verde, a pessoa pode seguir, pode passar. A cor amarela significa que o motorista tem que ter atenção para não ultrapassar o sinal vermelho, né? Então, quando acende a cor amarela, significa que o motorista tem que ter atenção. Se ele deve parar ou se ele deve continuar. Se der tempo, ele passa. Se não, ele para.
porque logo vem o sinal vermelho, que é onde ele tem que parar. Então, para cada símbolo, para cada imagem ou desenho, ele tem uma informação por trás. Ele tem algo que está se comunicando por meio de quê? Das cores. Aqui o semáforo por meio das cores, né? E o outro símbolo que está aqui ao lado, né, que você pode observar, esse círculo vermelho, com a cor vermelha, justamente para chamar a atenção das pessoas, de forma visual, né, cortado aí com esse traço cortado ao meio. Então, tem o que aí? Você observa que é um cigarro. Então, significa que você não pode fumar neste lugar. Então, quando vocês virem esse símbolo em qualquer lugar, você já vai logo perceber o que é proibido. Não só o cigarro, mas pode ter outra coisa também aí. A indicação é o quê? Esse círculo vermelho com traço cortado ao meio, né, na transversal aí. Então, quando vocês observarem um desses símbolos e olhar para o desenho que está nessa imagem, você vai saber que é algo proibido, que não é permitido. Então, notem que há uma informação que está sendo passada nessa imagem. Então, as imagens, elas comunicam algo. E nós precisamos estar atentos a esses símbolos, porque dentro dele tem sempre uma informação. A partir dele, há uma informação a ser dada para as pessoas. Logo abaixo, nós vamos ver agora as expressões corporais. Vocês observem uma moça, né? Ela está sentada em várias posições, como vocês podem observar, né? Na primeira imagem, você nota que ela está bem comportadinha ali, né? Com as mãos em cima das coxas e as pernas bem ajustadas, né? Com o papel na mão, então, de forma ereta. Então, a gente observa que ela está prestando atenção em alguma coisa, né? De forma comportada ali, né? E nas demais imagens, você observa que ela está de modo mais descontraído, né? Devido ao quê? A posição das pernas, dos braços dela, né? Você nota que há uma descontração ali, né? Então, o corpo também, ele vai comunicar algo, né? Ele vai estar expressando um sentimento, uma emoção ou uma ação que a pessoa esteja fazendo. Então, o corpo também vai sempre comunicar algo, seja bom ou seja ruim, né? Porque a gente tem os nossos momentos de emoções, né? Emoções boas, emoções não muito boas, e aí o nosso corpo vai falar, né? Se você está cansado, se você está triste, se você está alegre, o corpo vai comunicar essas emoções. Assim também, nós vamos ter agora os emojis, que são esses desenhinhos que vocês estão notando, e cada um deles significa um sentimento nosso, né? Quando você está sorrindo, né? A boca está mais aberta, um sorriso mais fechado, que é esse primeiro emoji. O olhozinho, né, está fechado. Então, geralmente, quando a gente sorri, os olhos tendem a fechar ou a diminuir, né? O olhinho aí com os dois coraçõezinhos significa que está sentindo emoção de sentimento bom, de amor, né, de carinho. E o de sorrindo, que está com uma gargalhada, na verdade, né, que está com essas duas lágrimazinhas no olho aqui, que às vezes quando a gente sorri bastante, tende os nossos olhos a lacrimejar. E tem o emojizinho que está com sono, né? Que está esse Zzinho aí, ó, que significa que a gente está com sono. Esse é um símbolo do sono. E aí, temos os outros que estão também comunicando uma informação. Ali ele está meio desorientado, né, fazendo esse olhinho rodando ao contrário aí. E assim, os demais símbolos, eles vão estar comunicando uma informação, um sentimento, uma emoção, não é? E assim, não só esses símbolozinhos, os emojis, mas também as nossas expressões faciais também vão estar comunicando essas emoções. Então, em todas essas imagens, o que vocês percebem? Não há palavras, há apenas desenho, há apenas
formato de expressões, né? Então, elas estão comunicando algo. Então, a linguagem não verbal, ela se baseia em elementos visuais. Visuais, gestuais, simbólicos, não é? Então, ela vai estar sempre o quê? Comunicando algo, né? E sempre esses elementos, eles vão estar comunicando algo que tenha um significado, né? Tem que ter um significado. Por quê? Porque não adiantaria ter algo ali sem ter um sentido, um significado para nós, né? Então, todas as coisas, elas comunicam algo. Então, esses elementos, eles são importantes para a comunicação, né? E para expressar também os nossos sentimentos e as nossas intenções. Vamos observar agora uma imagem, uma tirinha, que através dessa imagem a gente vai conseguir concluir o que foi que aconteceu. Só pelas imagens, não tem palavras. A gente vai fazer o quê? Uma interpretação, uma leitura de imagem, uma interpretação de imagens. Vamos ver agora. Olha aí, o desmatamento. Mesmo que a gente tenha aqui a palavra o desmatamento, porém, nas imagens a gente não tem palavras, não é verdade? Não temos palavras. Então, através do desenho, nós conseguimos fazer uma interpretação. Observe aí, a primeira imagem tem um macaco, né, em cima de uma árvore, e ao redor dele existem várias árvores, né? Notadamente aí pela cor verde, né, o desenho das árvores. Tem aves voando, e aí você nota que o quê? A mata está intacta, ela está completa. Não há nenhum tipo de desmatamento. Já na segunda imagem, a do meio, você observa que agora eu tenho árvores que só aparece o tronco. Eu observo que há uma queimada por trás, simbolizada aí pela cor amarela e também a cor vermelha. E aí a gente nota os pássaros e os bichos andando, correndo. Por quê? Porque o homem está desmatando. Vocês observam aí que a árvore, o homem está cortando a árvore, e próximo dele tem vários troncos de árvores, né, que já foram cortadas. E, além disso, nós temos também, ó, uma espécie de carro, né, que está fazendo escavações, ou seja, está arrancando o tronco da árvore com toda a raiz, justamente para deixar esse terreno plano, né? Então, aí a gente observa que não tem imagens, mas pelos desenhos, ela está nos comunicando algo. E está acontecendo o quê? Um desmatamento, que justamente é o que vai mostrar na última imagem. O homem derrubou todas as árvores, ficou aí, ó, só os troncos, não tem capim, não tem nada, só duas árvores, três árvores lá no fundo, secas, né? E o sol bem forte. Então, com essas imagens, a gente consegue fazer o quê? Uma interpretação, né, do que houve, do que aconteceu, sem utilizar nenhuma palavra. E aí, é claro, né, tem que seguir também uma lógica, né, nos desenhos, o início, o meio e o fim que você quer mostrar, que a pessoa que desenhou, né, planejou a sequência de forma lógica para que possamos fazer uma interpretação adequada do que aconteceu aí. Então, essa é a linguagem, o quê? Não verbal. Por quê? Porque ela não tem palavras, ela só tem imagens. E essas imagens, elas estão comunicando algo, elas estão informando algo, certo? Então, a gente consegue perceber, pelo movimento dos personagens, pelo movimento dos animais, né? Através desse cenário, a gente vai observar o que foi que aconteceu nessa imagem, certo? Então, nós tivemos aí o quê? A linguagem não verbal. Seguindo agora, nós vamos para a linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada, de forma oral ou escrita. No discurso oral, ela é linguagem verbal. Se for na linguagem escrita, ela é linguagem verbal.
Então, a linguagem verbal, para nós, é a forma mais comum de comunicação. Ela é o tipo de linguagem que usa palavras escritas ou faladas. Então, linguagem verbal tem que aparecer as palavras. Tá? Se não aparecer, ela é linguagem não verbal. E se aparecer os dois? Se aparecer os dois, é linguagem mista. Tá? Vamos seguir para o exemplo da conversa do WhatsApp. Vamos ver aí. Nós temos a conversa e duas pessoas, né? Valeu, queria que tivesse alguma coisa entre nós, sabe? Eu também. Tipo o quê? Um muro, um rio com piranhas. Não, jacarés. 20 mil soldados te impedindo de chegar perto de mim. É que ele usou uma piada, né? Para falar com a moça sobre a indagação dela, né? Se queria ter alguma coisa com ela. E aí nós temos linguagem verbal, porque nós temos conversa, temos palavras. Então, linguagem verbal. É proibido fumar neste local. Então, observe que aqui, ó, está em forma de palavras. Então, se está escrito com palavras, é linguagem verbal. Se tem só o símbolo, é linguagem não verbal. Ok? E a linguagem mista, como seria a linguagem mista? A linguagem mista, ela precisa ter os dois elementos. Precisa ter os símbolos, desenho, imagens, juntamente com as palavras. Então, a linguagem mista, chamamos de linguagem mista quando há um uso simultâneo da linguagem verbal e a linguagem não verbal para a construção da mensagem. Pode mostrar para eles aí. Então, observem bem nessa imagem. Ó, Operação Queimadas. Observe que as palavras estão grandes aí, bem em caixa alta para todo mundo ler, né? E, além disso, tem o soldado militar, né? Que justamente eles fazem o quê? O combate das queimadas, quando acontece aqui na região norte. Por exemplo, temos muitos esses focos de queimada, né? Quando o verão está muito forte, acontecem essas queimadas. É claro que às vezes a gente sabe que não é totalmente acidental, né? Em algum momento alguém usa de má fé para fazer essas coisas. Então aqui, olha, sendo linguagem mista, nós temos que observar o seguinte, que as coisas também elas têm que estar unidas de forma a ter sentido, né? Então, a imagem, ela se une, se junta com a imagem e as palavras, justamente para fazer uma combinação, para comunicar uma informação. Ela não é colocada aleatória ou de qualquer jeito. Tem que ser o quê? Planejado, organizado, né? Para justamente fazer sentido. Então, a gente observa a palavra, né, a operação queimada, então significa que o soldado do exército, né, ele vai fazer o quê? O combate dessas queimadas. Então, por isso está a presença dele, a imagem dele aí, né, para mostrar que eles fazem esse combate. E aí, tem aí uma frase, né, que diz assim, ajude a proteger a floresta. E o ano foi 2023. Aí tem o número para denunciar e o governo, no caso aqui, o governo do Amazonas, né? Então, nós temos aqui uma linguagem mista, tá? Por quê? Porque associa a imagem do soldado e também, vocês observem o verde, né, como predominante aí, porque o verde ele simboliza o quê? A natureza, as florestas, né? Já que está se tratando de queimadas. Então, a união dessas duas linguagens, elas são importantes para justamente fazer o sentido. Tem que usar a lógica para que isso tenha sentido para quem vai ler a informação, o cartaz. No caso, esse aqui é um cartaz, não é? Para justamente comunicar uma informação. Vamos ver um outro tipo de linguagem mista. Nós temos aqui uma tirinha, né? Nas tirinhas, geralmente tem o quê? Tem personagens. Então, tem personagens, tem desenho e tem o texto. Como é uma tirinha,
A gente começa a leitura sempre pelo primeiro quadrinho, né? Vou deixar o lixo aqui, rapidinho, enquanto pego mais no carro. Então, observe que alguém teve a ousadia de deixar o seu lixo lá no banco, né? Que a gente imagina que é um parque. E aí ele vai e deixa o lixo dele no banco. E uma senhora, que é o que está no segundo quadrinho, diz: ah, que pena, queria descansar um pouco, mas tem lixo no banco. Então, como é um lugar público, né? O banco serve para as pessoas sentarem, né? Descansarem, apreciarem a natureza, o local, né? Então, a pessoa volta e diz: desculpe, dona Maria, não pensei nos outros quando deixei o lixo aqui, vou jogá-lo na lixeira agora. Ele tomou a consciência e foi lá pegar o lixo dele de volta, né? Já que ali não é um lixeiro, não é uma lixeira. Obrigada, jovem. Cuidar do nosso espaço é cuidar de todos nós. Então, no último quadrinho só está o banco, né? E a frase: cidadania também é respeitar e cuidar dos espaços públicos para o bem-estar de todos. Então, observe que aqui nós temos a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal. E é claro que essa tirinha ela foi criada para fazer uma crítica, né? As tirinhas também têm como objetivo fazer uma crítica aqui em relação ao meio ambiente, né? A questão do lixo, de preservação do espaço público, que é uma coisa muito importante, que todos nós devemos ter consciência a respeito disso, de cuidar daquilo que é público, né? Por quê? Porque a manutenção, por exemplo, de uma praça, ela é limpada, organizada, pintada com o dinheiro público, o dinheiro de todos nós, né? Que são o dinheiro dos impostos. Assim também como as escolas públicas, os bancos públicos, tudo aquilo que se remete ao público, que é público, eles são mantidos com o dinheiro de todos nós, que são arrecadados dos impostos, né, que todos nós pagamos. Então, por isso, todos nós devemos ter o cuidado e o zelo, né, em manter esses espaços públicos bem cuidados, não é? Então, essa tirinha tem esse objetivo de fazer essa crítica, principalmente com relação ao lixo, né, que nas grandes cidades é um problema muito sério a questão do lixo. E os interiores também, né? Se não tiver um local apropriado para jogar o lixo, também gera um desafio para as cidades pequenas também. Então, as peças publicitárias, que é um outro tipo, né, de linguagem mistas, terá os recursos verbais também, né? Terão os recursos verbais e não verbais, que são usados com o objetivo de atingir o público-alvo, influenciando o seu comportamento. Então, nas peças publicitárias, elas têm essa função, né, de chamar a atenção das pessoas para um produto, um serviço, produtos e serviços que uma empresa queira vender, né, esteja publicando para vender. Então, dentro agora também nós temos a linguagem formal. Temos a linguagem formal e a linguagem informal. Então, na linguagem formal, ela também chamada de culta, linguagem culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais. Então, aqui a linguagem formal ela vai obedecer às regras da gramática, né? E aí o texto, né, tem que ser bem mais cuidado. A fala também de quem vai discursar, é necessário ter muito cuidado, né, e não utilizar as gírias, né, os jargões ou as expressões do dia a dia, que é justamente o que acontece na informal. A linguagem informal, ela vai ter palavras do cotidiano, ela vai ser uma linguagem mais espontânea, né? Pode também ter expressões regionalistas, né, que são despreocupadas aí das normas gramaticais. E aí a gente vai ver um exemplo, só para vocês relembrarem da aula que nós tivemos. Então, observem bem, olha. Nós temos a conversa aqui, né, da funcionária de uma empresa, né, em que ela está atendendo o cliente. Então, ela diz: boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Então, observe que essa linguagem está culta, não tem abreviações, não tem nenhum tipo de expressão do dia a dia. Inclusive, ela usa o verbo ajudá-lo, acompanhado de
pronome oblíquo, né? E aí a linguagem dela toda é formal, até aqui no segundo quadrinho. Estou interessada em financiamento para compra de veículo. A pessoa no telefone diz: nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Então, observe que aqui, nesses 2 primeiros quadrinhos, está bem culta a linguagem, não é? Já no terceiro quadrinho, a pessoa no telefone responde: sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. E aqui observe que ela muda tanto o tom de voz quanto as palavras. Ela diz: Julinho, é você, cara. Observe aqui que ela usa a palavra cara, né, que é uma expressão mais usual do dia a dia, ou então quando a pessoa já tem um conhecimento com a outra, né, já é conhecida dela, é mais íntimo. Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Observe que ela abreviou você e o verbo estar, né? Então, houve aqui uma abreviação. Então, aqui é a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, não é? Então, observe que ela mudou a fala dela. Helena, sim, estou em Brasília agora. Vou passar aí em breve. Aí ela diz: ótimo, espero sua visita. Vamos conversar com calma. Então, esse é um exemplo, né, de como acontece a linguagem normativa da linguagem informal, né? Como o rapaz era mais conhecido dela, ela falou uma linguagem mais coloquial, mas se fosse um outro cliente, ela ia continuar falando de forma formal. E aí nós temos um quadro, só para a gente relembrar rapidinho. Português formal e informal. E na situação, nós temos aí, em uma festa, que tipo de linguagem a gente vai utilizar? A linguagem formal. Em uma apresentação da escola, uma linguagem formal. Em um churrasco em família, linguagem formal. E em uma apresentação na igreja, linguagem formal. Então, muito bem. Então, essa foi a nossa revisão. Então, a gente vai seguir agora para... Aliás, a gente encerra a nossa aula e até um próximo momento.